Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso programa Diálogos em Eu, que é um programa do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. Eu sou a Neuza Maria Bojiquian, sou pesquisadora do INCT e estou aqui hoje mais uma vez com a minha colega e também pesquisadora do INCT, a Tatiana Teixeira, para a gente continuar falando de temas importantes que têm sido destaques no segundo mandato do governo Trump. É, Seja muito bem-vinda, Tatiana. Muito obrigada já desde já. Oi, Neuza. Oi, todo mundo que está assistindo. Um prazer estar de volta. Muito bom. Bom, nesse segundo vídeo da nossa minissérie aqui sobre os primeiros meses do governo Trump, eu vou trazer alguns destaques aqui sobre a política migratória desse governo, né? E os impactos dessa política, que não são poucos, né? São bastante fortes, né? Impactantes mesmo. E a minha colega Tatiana Teixeira vai falar do padrão de governança também adotado por esse governo, né? Bom, então, política migratória, né? E eu começaria, né, falando, assim, indo ao vídeo anterior, né? Quer dizer, uma fala ou uma ideia que estava no vídeo anterior, que é sobre a mudança da lógica da liderança dos Estados Unidos, ou seja, é, a gente está num modelo que passou a ser não só predominantemente é, competitivo, né? Mas explicitamente confrontacional, né? Unilateral, transacional. Então, essas características estão muito presentes na política, né? Nas medidas que o governo Trump tem tomado, né? E aí a gente pode dizer que essa é uma lógica, portanto, desse governo, né? E, assim como na política econômica, como a gente falou no tarifaço, né? A Tatiana Teixeira abordou sobre abordou o projeto 2025, né? Que tem toda essa ideologia que está dentro, que traz, que é espelhada, né? Que reflete, que é refletida nas políticas, né? E essa lógica também orienta as ações em termos de política migratória. Então, o foco da minha conversa aqui de hoje é mostrar como essa política, que envolve vários pontos, mas eu começaria pelo endurecimento das fronteiras, mas também a gente tem que falar sobre as restrições a políticas humanitárias, sobre os bloqueios ao asilo e as ações contra estudantes, né, estrangeiros. é, e tem impactos econômicos profundos, né? Então, esse também é um enfoque, eu acho que esse é um ponto que deva ser abordado, né? Que muitas vezes são ignorados nos debates públicos. Eu gostaria de trazer aqui uma síntese de tudo isso. É claro, né? Eu tenho muito pouco tempo para falar sobre isso, então não dá para aprofundar em nada, mas eu acho que registrar aqui todos esses pontos para ir para contribuir para o debate, né, ou para a reflexão e para um exercício, né, de discussão sobre tudo isso. Então, vamos começar então por partes, né? Então, a primeira parte seria o endurecimento nas fronteiras, né? Uma política de barganha, né, que está aí nesse ponto, né, do endurecimento nas fronteiras. O Trump ele retomou e aprofundou bastante essa estratégia, essa tática, né, de barganha. E aí colocando, né, cruzando o tema da política migratória com a política tarifária ou com a política comercial, e no caso com os seus vizinhos, né? Então, significa que o governo tem usado concessões comerciais e diplomáticas como uma moeda de troca para fundamentalmente pressionar os parceiros, né, ou assim, os interlocutores do governo Trump, né? Então, estou me referindo principalmente ao México e ao Canadá, mas também entram outros países aí, os centro-americanos também, que acabam entrando em toda essa barganha, né? E e aí o governo endurece os seus próprios controles migratórios, né? E no caso do México, por exemplo, a gente viu que guardas nacionais foram mobilizados para
deter migrantes antes mesmo desses migrantes chegarem à fronteira com os Estados Unidos, né? Esses chamados de centros de triagem, eles passaram a depender de acordos bilaterais, negociados quase que semanalmente. Então, é de uma recorrência, eu não tenho certeza, né, hoje desse tempo, né, de negociação, né, desses acordos bilaterais, mas é muito recorrente. Então, são acordos que que expiram rapidamente, vamos dizer assim, ou que são superados por novas versões ou novos acordos que surgem na sequência. Então, isso é uma característica muito forte da que a gente tem visto, né, nesses primeiros meses da política do governo Trump para a questão para a questão migratória, né? Um outro ponto que vale a pena a gente destacar aqui referente às políticas humanitárias de asilo, que também tem estado aí na linha de frente do Trump, né? Tem cruzado aí o caminho do governo Trump, né? E ele retoma a práticas como as do título da seção 42, né? De uma lei famosa, é, que se tornou, na verdade, né, famosa pelo sentido mais negativo, né? Da lei, porque foi usada no período de pandemia e aí, com isso, se permitia a expulsão imediata de imigrantes sem o devido processo de asilo. E aí ele retoma isso, né? Aconteceu no governo dele, continuou com Biden, mas agora ele retoma, né? E mesmo sem uma justificativa sanitária agora, quer dizer, não teria nem esse contexto, não estaria nesse contexto, portanto, não seria legítima, né? Ou é questionável, é nesse sentido que a gente coloca aqui. E além disso, tem também os centros de detenção privados que voltaram a se expandir, inclusive com a permanência aí prolongada, né, de detidos, né? E aí tudo isso também é, geram bastante polêmicas, né? Discussões aí, atenção dos organismos, né? Das organizações aí voltadas a direitos humanos, né? E aí também foram reativados os acordos, então, com os países aqui da América Latina, estou me referindo a El Salvador, Honduras e Guatemala, que funcionam como os terceiros países seguros, que eles chamam, né? São chamados. Ou seja, migrantes são enviados para esses países, mesmo sem qualquer conexão, com esses países. Então, seria ali um destino, né? Um local para onde esses imigrantes acabam sendo levados, né? E com o Canadá, houve também uma pressão para que determinadas localidades do Canadá restringisse o direito ao asilo de imigrantes vindos da América Central e do Caribe, né? E em troca, os Estados Unidos ofereceram ali isenções tarifárias em setores sensíveis como, por exemplo, aço e o setor de madeireiro, né? Dos Estados Unidos também. Então, veja que tem essa relação para resolver um problema o governo Trump acabou fazendo uma oferta cruzada aí, né, oferecendo algumas concessões, ou, pelo outro lado, apertando ainda mais, né, então, colocando como uma punição, uma retaliação, caso esse parceiro não aceite essa negociação. Um outro ponto é sobre refugiados, né, então, no caso dos refugiados, o cenário é ainda mais preocupante, porque o programa de reassentamento que historicamente acolhia ali um número grande, né, de pessoas, cerca de 70 mil por ano, foi congelado, né? Então, o teto de admissões caiu a patamares mínimos e aí começaram a implementar novos filtros para, claro, dificultar ainda mais a entrada de cidadãos de determinadas etnias, né, ou de determinadas religiões, enfim, e principalmente latino-americanos, né? E um detalhe que parece bastante revelador é que, enquanto isso, o governo Trump sinaliza ou sinalizou uma abertura para avaliar pedidos de asilo exclusivamente para né, no caso dos sul-africanos brancos, né? Então, são coisas que chamam muita atenção
nesses meses, nesses primeiros meses dessa política, né, muito ruidosa, é muito preocupante de um modo geral. Bom, e aí o quarto ponto sobre estudantes internacionais, né, que estão aí sob vigilância, eu não vou entrar muito nesse aspecto que a Tatiana vai abordar sobre aí uma parte que acaba envolvendo as universidades, então talvez ela queira falar um pouquinho disso, eu não sei ainda, mas tem também esse ponto que é essa política migratória que atinge também os estudantes internacionais, né, que ficaram sob vigilância, né? É um grupo que foi diretamente afetado, né? Eu estou me referindo aos estudantes estrangeiros, né? É, e eu acho que assim, o ponto aqui é ressaltar que o Trump tomou restrições a determinados vistos, né, concessões aí de licença para entrar, permissões para esses estudantes entrarem no país, né, e também programas de estágio, né, por exemplo, aquele OPT, né, que permitiam que alunos recém-formados em áreas, em determinadas áreas, não eram todas, mas em determinadas áreas, como ciência, tecnologia, engenharia, pudessem permanecer no país por um determinado período, né, para trabalhar. E as universidades passaram a sofrer também auditorias migratórias aí, né, o que gerou preocupação aí em setores empresariais e acadêmicos. Então, ó, vejam, tem um impacto aí muito direto, né, e de setores, um impacto sobre setores que são muito importantes para apoio político, né, ao governo Trump, né? E aí, quando as universidades se veem diante de quedas nas matrículas e da fuga de cérebros para o país, né, para outros países. É por isso que esses setores acabam se manifestando, né, e se engajando, se mobilizando para que essas políticas sejam revertidas, né, ou mudadas. E aí, por último, o último ponto que eu queria tocar aqui sobre os impactos econômicos, né? É, os impactos econômicos dessa política migratória, eles são bastante fortes também, assim como dos outros, né, nas outras, nos outros âmbitos. O impacto econômico ele pode ser sentido na medida em que toda essa política ela tem afetado diretamente setores que são essenciais da economia do país, né? Então, a gente poderia destacar aqui pelo menos quatro pontos. Primeiro, a gente tem, quando a gente faz uma análise ampla, ainda que não tão profunda, mas a gente pode notar já que tem, né, um primeiro ponto é a escassez de mão de obra. Então, historicamente, a gente já falou aqui no programa Diálogos Neo com especialistas, né? Já trouxeram essa questão. Então, áreas como a agricultura, a construção civil, o setor hoteleiro, o setor de limpeza, são setores que demandam muita mão de obra, né? E não só esses que demandam a mão de obra, que são intensos em mão de obra, mas também o próprio setor de tecnologia. Por quê? Dependem de trabalhadores imigrantes, né? De especialistas, né? Por exemplo, a tecnologia e que não podem ser preenchidos, esses cargos não são preenchidos, né? Essas vagas não são preenchidas pelos cidadãos estadunidenses, né? Então, não tem condições, porque não dá conta, né? Então, há uma falta de trabalhadores, né? Nessas áreas que eu citei aqui, né? E a intensificação das deportações e as restrições à imigração legal reduziram ainda mais essa disponibilidade de trabalhadores, né? Então, levando aí a um problema nas fábricas, né? Ou mesmo em outros setores, né? Atrasando a produção e, principalmente, acho que aumentando os custos operacionais. Então, esse é o ponto. E as empresas os agentes econômicos são super. é, estão super
alertas a esse ponto, né? Então, é por isso que isso afeta, tem um impacto muito grande. Um segundo ponto aqui que eu gostaria de ressaltar sobre esses impactos é a redução na inovação e competitividade. Então, justamente num contexto em que Estados Unidos estão competindo com um páreo, né? Esse é o páreo, né? Que a gente está se referindo à China, né? Mas também de um modo geral, você tem outros também competidores aí, né, com inovação, e que essa política nesse momento também afeta esse setor, né? Então, muitos estudantes aí estrangeiros, especialmente nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, deixaram de permanecer no país, eles foram proibidos, eles foram, né, é, acabaram detidos, alguns, enfim, teve umas situações bastante aí polêmicas, bastante constrangedoras e sérias, né, preocupantes. E isso afeta diretamente a capacidade dos Estados Unidos de gerar as famosas startups, né, e, no caso, as patentes, né, que são tão aí valorizadas pelos Estados Unidos, né, e que colocam os Estados Unidos aí na dianteira da competição, né, tecnológica. Então, essa política também afeta, né? E então não tem nem por onde duvidar disso, né? Que é um fator-chave na economia do conhecimento. Um terceiro aqui ponto de impacto refere-se ao impacto fiscal e à sustentabilidade dos programas sociais. Talvez isso não seja uma preocupação do governo, mas enfim, tem a questão fiscal, que aí sim é de interesse dele, né? Então, de acordo com alguns estudos, inclusive do Congressional Budget Office do Immigration Policy Institute, os imigrantes eles contribuem positivamente para a arrecadação por meio de impostos sobre a folha de pagamento. A nossa colega Thais Lacerda já falou sobre esse assunto aqui, né, para gente, de fato, né, e está acontecendo agora. Então, ao expulsar os trabalhadores jovens e produtivos, né, ou seja, que fazem parte dessa população economicamente ativa, os Estados Unidos comprometem o financiamento de programas como a Seguridade Social, que dependem dessa base ativa de contribuintes. Então, eles entram como contribuintes e não, né, como despesa desses programas. Então, aí que está um ponto bastante interessante para se levar em conta, né, nessa análise. E aí, um quarto ponto é o custo das deportações em massa. Claro, isso tem um custo também, a gente já tocou aqui sobre esse tema, né? A implementação de deportações em larga escala implica em custos bastante expressivos, né? Substanciais para o governo federal. E também, mais uma vez, né, você tem algumas análises que apontam que a deportação de imigrantes aí pode custar, assim, bilhões, né, de dólares, é, e que aí ao longo de uma década, né, você tem um acúmulo aí de custos bastante expressivo e que não é interessante para os Estados Unidos, né? Então a gente está fazendo projeção econômica, a gente está falando de projeção econômica, e tudo isso tem um impacto muito grande, né? E esses recursos poderiam ser direcionados para áreas como educação, mas tudo bem, se o governo não está priorizando a educação nesse momento, vamos pensar em infraestrutura, né? Eu colocaria aqui três áreas que para as quais esses recursos poderiam ser direcionados, que seria educação e saúde, mas para esse governo interessa a infraestrutura, que é tão importante também, né? E aí um outro ponto aqui de impacto refere-se aos riscos de recessão. Ponto, né? Quer dizer, aumento da inflação, redução da força de trabalho, imigrante. Então, o que que acontece? Pode levar a uma desaceleração, do crescimento econômico e aumento da inflação. Então, a escassez de trabalhadores em setores-chave pressiona os salários e os preços. Isso é básico na economia, e aí isso afeta o poder de compra das famílias estadunidenses, né, as famílias nos Estados Unidos e a competitividade das empresas no mercado global. E aí a gente poderia até colocar aqui, eu já vou fechar com isso, que a imagem internacional, né, e a capacidade de atrair talentos. O governo atual talvez não esteja preocupado com esse ponto, né,
mas eu acho que em termos de projeto de país, né, para essa liderança dos Estados Unidos, isso é muito importante. Então, impactam, isso tem nessa política atual tem um impacto nessa questão da imagem dos Estados Unidos, né? As medidas restritivas e arbitrárias, obviamente, né, em qualquer país, afugentaria não apenas os trabalhadores, mas também investidores e o que chamam de talentos globais, né? O que pode gerar aí efeitos, portanto, duradouros na competitividade dos Estados Unidos, mais uma vez. Então, para resumir, a política migratória do governo Trump ela não se trata apenas de controle de fronteiras, né? É, tem implicações reais, concretas na dinâmica econômica, né? No setor produtivo, na inovação e na sustentabilidade fiscal dos Estados Unidos, que é um ponto de extrema preocupação, inclusive para esse governo, né? Então, ao restringir a imigração e promover aí as deportações em massa, o governo não apenas impacta negativamente setores essenciais da economia, mas também compromete aí a inovação e essa sustentabilidade, né? E o bem-estar das famílias, né? Dos seus eleitores. Então, esse é um ponto, né, que ele deveria estar contabilizando, né? Ou levando em conta para implementar, desenhar e implementar essas políticas, né? Bom, eu fico por aqui, vou passando a palavra então aqui para minha colega Tatiana Teixeira, que vai falar sobre a questão da governança do Trump, né? O modelo que está sendo adotado. Muito obrigada, Tati. Fica com a palavra e seja muito bem-vinda mais uma vez. Oi, Nilza, obrigada. Olha, antes de falar exatamente do Trump, eu queria lembrar o seguinte: além do poder de veto e de recomendar políticas ao Congresso, o presidente ele é um administrador de leis do Congresso. Ele não é um policymaker, ele não é um formulador de políticas nesse sentido. Ele deve implementar e garantir que as leis sejam cumpridas da melhor forma e não criar essas leis. O outro ponto é que em nenhum lugar da Constituição, né, em nenhum lugar do artigo 2º, que é o artigo que fala exatamente sobre as atribuições do presidente, ainda que haja alguma ambiguidade, eu já vou voltar a esse ponto, ainda que não seja uma lista exaustiva de atribuições, em nenhum lugar no artigo 2º se concede poderes ilimitados ao presidente. Dito isso, o que a gente vê na atual administração é uma espécie de malabarismo retórico, tem uma licença poética, em relação a duas seções mais especificamente, né, na seção 1, e aí vou fazer uma tradução literal, né, o Poder Executivo será investido em um presidente, né, então a gente guarda esse investido. Na seção 3, diz que o presidente ele deve zelar para que as leis sejam fielmente executadas, né, eu falei desse papel de cumprir as leis. Então, vamos guardar esses executados. Trump e os aliados dele, especialmente o Stephen Miller, que é, enfim, acho que a gente pode dizer, né, que é um dos mais influentes, se não o mais influente assessor político do Trump, e desde, na verdade, o primeiro mandato, e você falou de imigração, né, é uma figura que está ali diretamente ligada a essas medidas draconianas na área de imigração, né, enfim, Trump, Miller e outros aliados usam isso, né, essas palavras assim, que teriam alguma ambiguidade, como se isso autorizasse esse controle ilimitado do governo sobre 4 milhões de funcionários públicos do Executivo Federal, né? Como se isso autorizasse fazer mudanças irrestritas nos programas, congelar gastos, fazer demissões em massa. O que o Miller fala, e ele não é advogado, né, ele fala, o Trump também diz isso, é o seguinte, né, o argumento é eleição presidencial é nacional. É uma eleição que tem muito mais legitimidade democrática do que a eleição, por exemplo, para o Congresso ou a escolha dos juízes. Então, enfim, a gente começa com esse tipo de argumento que é frágil, assim, totalmente desmontável, né? E
Ainda falando sobre, já que eu estou falando sobre os poderes, né, não vou me estender nisso, mas só ressaltando o seguinte: nenhum poder tem controle exclusivo no processo político, né? Nem o judiciário, nem o Congresso, nem o executivo, nem o judiciário, nem o legislativo, nem o executivo. E o que não estiver determinado na Constituição, na verdade, não é para que haja uma brecha para o presidente se apossar dessa brecha, né? Vai ficar a cargo dos estados. Então, em relação ao executivo, existe, claro, um debate entre historiadores, especialistas, enfim, quem estuda a Constituição muito profundamente, ou quem estuda a figura presidencial, existe sim debate ainda é, sobre as atribuições do executivo, porque mencionei essas ambiguidades no texto constitucional, mas ainda prevalece um consenso sobre pelo menos duas coisas. O primeiro é o poder de fazer leis, né, incluindo o que eles chamam na teoria the power of the purse, né, que é o poder do bolso, diretamente o poder do orçamento, né, de mexer com dinheiro, do Congresso. Esse poder de fazer leis é do Congresso. O outro ponto é que o presidente não é o mesmo que um rei. Ele não está livre do escrutínio dos demais poderes, nem está livre do escrutínio da população, né? Isso é importante porque é algo que vem sido recorrentemente dito no sentido contrário por Trump. Bom, como eu falei em ambiguidades, eu queria lembrar, né, que eu vou comentar sobre isso agora, né? As ordens executivas, elas não estão explicitamente definidas na Constituição. Então, sim, tem a prática histórica, tem as interpretações do executivo, decisões judiciais, né, que foram reafirmando uma uma cultura de que essas ordens executivas elas estavam no âmbito do poder do presidente, né, dentro das suas atribuições e da sua capacidade como gestor, mas não na forma como tem sido feito agora. E mais uma observação importante sobre as ordens executivas é que elas não podem substituir uma legislação que já existe, nem podem sobrepor a Constituição. Não à toa a gente está vendo uma enxurrada de processos do Trump, contra o Trump, desde o início do governo. Também é importante dizer o seguinte: forçar os limites da autoridade presidencial é algo que não é incomum, né? Outros de presidentes, republicanos e democratas, eles já fizeram isso em algum momento. E isso acontece principalmente em momentos de crise nacional grave, momentos de guerra. Agora, o caso do Trump é bem diferente, porque o que a gente está vendo, né, o que a gente tem desde o início do governo, é um uso perigoso e sem precedentes da autoridade presidencial. E é perigoso e sem precedentes porque nunca se viu uma escala, um volume e cobertura nesse nível, em todo tipo de frente, em todas as áreas. Nunca se viu isso antes, né? Nesses 100 dias de governo, Trump deu canetada para 143 ordens executivas, e se a gente pensar, isso dá quase assim, praticamente uma por dia, né? É o maior número desde pelo menos o pós-guerra. E no caso do Trump, eu mencionei isso no episódio passado, vou só relembrar, um número alto dessas ordens executivas está relacionado com a administração federal. O que significa isso? Criação de departamentos, de agências, administração do gabinete presidencial, imposição da força da lei, né? Acho que é uma tradução assim, meio literal para law enforcement, política doméstica, e aí a gente vê política para educação, energia, economia, direitos civis, né? Ali, direitos civis e valores, acho que a gente vai tratar disso no próximo episódio. Política externa, e aqui eu incluo comércio e imigração, né? O que que a gente vê muito claramente é um desejo de testar os limites do poder executivo, né? Atuando, como eu falei no início, nas brechas constitucionais possíveis, né? Existe um esforço deliberado de mudar o entendimento consensual sobre o papel do executivo e naturalizar a expansão das autoridades, a expansão dos poderes que o presidente pode ter, né? Trump ele nega tudo isso, não existe esse movimento, mas tem duas entrevistas, eu citei no episódio passado e reforço nesse episódio, porque acho que são
muito ilustrativas de tudo que tem sido falado, não apenas aqui no Diálogos, mas em outros lugares, né, seja acadêmico de pesquisa, seja na imprensa, a entrevista do Trump, da revista The Atlantic e a revista Time. Né? Nelas ele diz que ele é o dono do mundo e ele está usando o poder dele adequadamente porque ele foi eleito para isso. A questão, e outro argumento é que as pessoas votaram no Trump, o argumento do próprio Trump e dos assessores e, enfim, as pessoas próximas, né? Votaram no Trump porque procuravam, queriam, desejavam um jeito não convencional de fazer política, né? Mas eu realmente duvido que as pessoas tivessem um entendimento, né, do que isso poderia representar na prática, né, em termos de perdas e de problemas e, enfim, de caos, como a gente viu nesse início, né? O que ele já fez até agora? Falando sobre essa relação com os poderes, vários atos de desrespeito ao judiciário, né? Ele vem denunciando juízes que decidem contra ele. Então, isso é muito perigoso, porque a gente viu o que aconteceu no 6 de janeiro, né, com a invasão estimulada por ele, dos correligionários e fãs, e, enfim, a base maga invadindo o Congresso. Afronta a Suprema Corte, né? Um exemplo recente, muito claro, é o caso do Kilmar Ábrego Garcia, que foi levado por engano, né? Por engano é uma maneira muito ruim de colocar isso, né? Por engano para El Salvador. A Suprema Corte já determinou a volta dele, Trump disse que não, e aí colocou o presidente de El Salvador, o Bukele, para dizer que ele que não quer deportar, enfim, não deixa de ser um desrespeito a uma determinação da Suprema Corte. Está colocando os próprios advogados no Departamento de Justiça, né? Ou seja, ele vem infiltrando a máquina em lugares-chave com pessoas da confiança dele. A gente pode falar também de um desrespeito ostensivo ao Congresso, independentemente dele ter maioria, né, nas duas casas, ainda que não seja uma maioria folgada. Ele desmantelou unilateralmente agências que o Congresso se pronunciou e disse que deveriam continuar existindo, né, existindo por lei. Demitiu funcionários públicos, diretores de agências independentes que são protegidos por lei, justamente para se evitar uma ingerência da política na atividade de monitoramento do próprio governo, né, garantir transparência, garantir prestação de contas. Né, é para isso que existe esse sistema também de checks and balances, né, de pesos e contrapesos. Atropelou o Congresso, o controle do Congresso sobre decisões que são relacionadas com os gastos do governo em impostos, né, fez isso à margem do Congresso, congelou gastos já destinados pelo Congresso, impôs unilateralmente o tarifaço ao mundo todo, praticamente, né? E aqui, acho que a Neuza falou isso no episódio passado, vou lembrar, ele invocou uma lei de poderes emergenciais de 1977, né? Alegando que essa lei lhe permitiria impor sanções econômicas para lidar com uma ameaça incomum extraordinária, sendo que a lei não menciona tarifas e ela nunca foi usada para isso antes. Né? Então, a gente tem uma marca desse governo, que é algo que não tinha, né, não teve nas gestões anteriores, e que fez parte desse estilo, ainda faz, né, desse estilo de governança atropelada, né, do Trump, atropelada não no sentido de estabanada, mas no sentido de rolo compressor, né, que passa por cima, é a criação do DOGE, né, Departamento de Eficiência Governamental, com Elon Musk à frente, que age de forma mais independente, essa é a diferença, né, em relação a outros governos e outras agências criadas. Age de forma mais independente do que uma agência típica que seja subordinada ao executivo, por exemplo, como as comissões, forças-tarefas e os conselhos. Age, na verdade, como se fosse um departamento em nível de gabinete ministerial. Então, é uma agência que tem um poder enorme. Né? E, assim, ainda mais incomum é o acesso do DOGE às outras agências. Né? A Nilza, assim, a gente já conversa às vezes sobre isso, né? Existe um problema de cultura organizacional entre as agências dos Estados Unidos, que falta esse diálogo entre agências, por diversos motivos, mas elas não conversam muito entre si, elas não trocam dados, uma não quer compartilhar com a outra o que sabe, e aí o DOGE está tendo as informações e dados, vai ter de todas as agências do governo. Né? Isso é montar um banco de dados organizado
importantíssimo que vai ser usado para rastrear as pessoas, né? Não apenas os imigrantes, né? Vai ser usado para monitorar os ativistas, vai ser usado para monitorar pesquisadores, né? Então, isso realmente é bastante preocupante, né? Eu acho que, assim, em termos de problemas, né? Tem muitos pontos, mas, assim, além do que Trump está impondo, adotando de novo no seu mandato, tem um problema, né, em relação, por exemplo, à revogação de assim, um número muito grande de políticas, programas, regulações é, que são muitas de natureza bipartidária, né? Então, isso também é algo que ajuda, contribui para minar, né, o diálogo político doméstico, né? E o objetivo, né, de tudo isso que está sendo feito é conseguir transformar em lei. A teoria do executivo unitário foi pensada lá em Reagan, mas, enfim, está de volta aqui, que é uma interpretação revisionista da Constituição. E tem o objetivo de minar o poder do Congresso, de estruturar o governo e, com isso, expandir o poder presidencial, né? Isso significa que o governo, né, o executivo, ele vai ter mais poder sobre agências regulatórias, vai ter mais poder sobre organismos que fazem, como eu falei, o monitoramento do funcionamento do bom funcionamento do próprio governo. Outra coisa que também é muito ruim nesse contexto, né? Quando você ultrapassa as fronteiras legais da atribuição do cargo, aumenta-se o risco de judicialização da política. Então, você tem um excesso de processos que confundem a população, que travam é, o andamento, né, das políticas e do próprio sistema, e podem, além disso, minar a confiança da opinião pública. A gente viu isso nas pesquisas sobre os 100 dias, né, com uma maioria, claro que considerar entre os republicanos a base sólida MAGA ainda, enfim, se pronuncia quase sempre a favor do Trump, mas numa maioria, né, no contexto geral, no conjunto, uma maioria afirma que Trump está extrapolando seu poder, acredita que ele deve respeitar as decisões da justiça e que ele está sancionando ordens executivas demais, né? Segundo a Lawfare, até 1º de maio, 200, falando, né, de judicialização da política, até 1º de maio, havia 258 processos desafiando as ordens executivas de Trump, a maioria relacionada com congelamento de recursos federais, operações do DOGE e cidadania por nascimento, né, que está lá garantido na Constituição, mas ele quer reverter isso aí. Embora essas ordens executivas elas possam ser revogadas pelo próximo presidente, o dano no longo prazo, né, do desmantelamento de políticas e programas pode ser irreversível ou, né, levar muito tempo para que a sociedade e o país, de modo geral, possam se recuperar desse efeito, né? Então, em resumo, e aí eu vou encerrar minha fala, quando a gente olha para Trump 1.0, né, e compara com Trump 2.0, a gente tem um momento de uma democracia que está muito mais frágil, né, com a revogação, como eu falei, de várias políticas e programas de natureza bipartidária. Temos ataques mais intensos e em maior número contra as instituições, temos um desmonte dos controles internos do próprio executivo. E a gente falou do projeto 2025 na semana passada, várias dessas medidas estão claramente dispostas lá no projeto 2025, né? Se essa semana ainda a gente deve divulgar um texto no PEU sobre o funcionamento e, enfim, o que tem acontecido com as agências reguladoras independentes, de autoria da doutoranda Andressa Mendes, que eu acho que complementa essa apresentação e esclarece qualquer ponto que eu não tenha mencionado aqui. Neuza. Muito bom, Tatiana. Eu não vou, a gente não tem tempo aqui para fazer né, uma discussão aqui, mas eu acho que você colocou muito bem, né, sobre esse padrão de governança que é de centralização, né, muito ideológico, enfim, né. Eu acho que esses são os pontos que você traz aqui de confronto institucional e tudo mais. Bom, como a gente não vai ter tempo para essa discussão, na verdade agradeço muito a sua colaboração aqui com o programa, né? Formamos aqui mais uma vez essa dupla, e com isso eu vou encerrando.
Pessoal, mais uma vez, a gente agradece muito, né? Vamos tá, né? Eu conto com vocês sempre aqui junto com a gente esses esforços que a gente tem aqui apresentado, né? Para avaliar esses primeiros meses do governo Trump, tá? Então, eu vou encerrando. Espero sinceramente que vocês tenham gostado, que se gostaram, então, né, curtam e compartilhem o vídeo e voltem aqui no canal para nos prestigiar. Tatiana Teixeira, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Neuza. Foi um prazer voltar aqui e até a semana que vem. Até mais.